Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Paróquia do Espírito Santo. É isso mesmo, antes éramos Missão Espírito Santo, agora Paróquia do Espírito Santo. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas hoje é um dia muito especial, porque temos aqui uma pessoa muito especial para todos nós e para a nossa igreja, o Bispo Ivan Rocha. Temos hoje tanto orgulho de trazê-lo aqui para falar sobre o amor de Deus, o amor que ele tem por Jesus. Antes de pensar em qualquer apresentação que eu deveria fazer a ele, falar que ele é um bispo da Igreja Episcopal, que ele é esposo de Paula, pai de 4 filhos, porque tem Mia, né? Esqueci. Não posso esquecer dela. 4 filhos. Eu vou apresentar ele como alguém que é apaixonado por Jesus. Alguém que deixa tudo o que está fazendo para ir lá falar de Jesus, falar do amor de Deus para as pessoas. Isso, para mim, é a qualidade mais linda que você pode ver em Ivan. Então, eu gostaria de apresentá-lo dessa forma. Ivan, seja bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz de estar com você aqui. Um pouco nervosa, porque tem tantas coisas para a gente falar. Mas vamos começar. Eu acho que esse era a principal pergunta que eu queria fazer para você. O que te move a ser esse cara que faz tudo que você faz? Porque, eu falei com o pastor Lu... esqueci de apresentar o pastor Luna. Corta. Não, mas tá tão bom eu apresentar. Eita, mas corta, não, mas segue de onde tu tá que eu resolvo. Segue. Não. Segue de onde tu tá. Desculpa, pastor. Não se preocupa com isso não, Natália. Eu não sou apresentador do podcast, você sabe disso. Foi de primeira ainda a apresentação, já foi um milagre. E eu vou logo fazer a primeira pergunta. Ivan, você que é um cara que a sua maior característica é ser apaixonado por Cristo. O que te move? O que faz você fazer tudo que você faz? Explica um pouco pra gente. Estamos aqui com a presença também do pastor Luna, que é outro apaixonado por Jesus, que deixou a sua vida secular, como a gente diz, por seguir a Cristo. Né? Hoje o pastor Luna está à frente da nossa Paróquia do Espírito Santo, todos já conhecem, por isso que eu não fiz a apresentação formal logo. Mas, Ivan, conta pra gente, o que te move? Primeiro, quero lhe agradecer porque eu estou aqui. É um privilégio para mim estar aqui com você e com meu amigo, pastor Luna. Estou muito feliz de a missão não ser mais missão, ser paróquia do Espírito Santo. Depois a gente explica um pouquinho o que é isso. Mas para mim é sempre um privilégio estar numa mesa como essa, ainda mais para falar desse tema, dessa pergunta que você faz, que é uma pergunta profunda, o que move, tanta coisa move. Mas você disse que eu sou um apaixonado por Jesus e somos, eu, Luna e você, Sim. Nós somos apaixonados por Jesus porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou e não tinha nada mais importante no mundo que Ele pudesse fazer. Então, eu vou te dizer o que é que me move. Eu já corri atrás de dinheiro e o dinheiro não entregava o que prometia. Uma felicidade, uma alegria constante. Eu já corri atrás de prazeres e os prazeres não entregavam o que prometia. E eu já corri atrás de time de futebol, já corri atrás de música, já fiz tanta coisa boa, coisa ruim um pouquinho, mas mesmo coisas muito boas eu já corri atrás. Mas o que me satisfaz é Cristo. O que me dá uma alegria indizível. Tem uma expressão na Bíblia que o apóstolo Paulo usa, que é uma paz que excede o entendimento, só nele eu consegui encontrar. Porque quando o time ganhava, eu sentia muita alegria. Aí, quando eu namorava, quando eu era novinho, eu ficava alegre porque estava namorando. Ou quando eu ganhava dinheiro, eu ficava alegre. Mas quando acabava o namoro, quando não tinha dinheiro, quando o time perdia, sei lá, acontecia qualquer coisa e aquela paz ia embora, aquela tristeza ia embora, só em Cristo eu encontrei estabilidade. Só em Cristo eu encontrei uma paz que excede o entendimento. Às vezes o entendimento é para estar aperreado. Às vezes o entendimento é para estar nervoso, é para estar desesperado. Mas aí Cristo é a nossa esperança. Isso. Então o que me move é isso. Nele eu encontrei estabilidade, que é algo tão difícil de encontrar na vida. É verdade. E, pastor Luna, o senhor também deixou a sua vida secular, trabalho, carreira, para seguir a Cristo. Isso. O senhor compartilha da resposta do pastor Ivan? Sim, com certeza. O que move o senhor? O que o espectador pode olhar para o testemunho de vocês como apaixonados por Cristo? Eu me incluo nessa também, porque não só apresentadora do podcast, estou aqui passando vergonha, mas estou aqui também por Cristo, para que o nome de Jesus seja conhecido por todos. O que move o senhor?
a certeza do chamado. Isso é o que me move. O que é que moveu Abraão quando Deus disse para ele, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei? A certeza de que era Deus que estava falando com ele. Isso. Assim, essa certeza que me move Ivan, né? A certeza de que Deus, ele nos chamou de verdade e ele tem um propósito para a gente. Sim. Porque assim, eu nunca imaginei ser pastor na minha vida. E acredito que o meu bispo também não. Já sabemos que ele ligou várias vezes esse chamado. Isso, entendeu? Mas aí é um propósito de Deus. Né? Primeiramente, nasceu no coração de Deus. E depois ele passou para a gente. É algo irresistível, É algo irresistível. Realmente, essa é a palavra, irresistível. A gente não consegue resistir ao chamado. Então, para mim, o que me moveu foi exatamente essa certeza de que o que está escrito na palavra é verdade. Olha, ser bispo tem umas coisas boas. Eu posso mandar em algumas coisas. Então, eu quero inverter a ordem aqui agora. Ai, meu Deus. É para dizer ai, meu Deus mesmo. Porque, do jeito que você fala, fica aparentando que o pastor, o bispo, tem alguma coisa de diferente nesse ponto. E eu acho que nesse ponto não tem. Isso. O que é que move você, uma advogada de sucesso? Uma mulher que agora, no último dia que o Fórum está fechando, está aqui gravando um podcast, pensando em abençoar algumas vidas. Não vale, não. Vale porque sim. A resposta é parecida com a minha dele. É verdade. É porque existem coisas que a gente não encontra em canto nenhum. Exato. É verdade. É algo que preenche o nosso ser de uma forma que eu vou conseguir descrever de uma forma que eu descrevia quando eu tinha adolescente, assim, pouca experiência com Jesus. Mas eu dizia assim que eu precisava ir para a rua falar de Jesus para as pessoas e aí eu vou acabar chorando. Pode chorar. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de fazer isso na Missão Espírito Santo, voltar para as ruas para falar de Jesus. Isso. Mas eu ia para o Hospital da Restauração falar no domingo e tal, para as pessoas. E eu dizia assim, eu não conseguia explicar qual era o propósito de eu estar fazendo aquilo, mas eu dizia assim, gente, é como se eu tivesse um pote de muita riqueza, de muito ouro dentro de mim, que eu tenho a necessidade de dar às pessoas. E quanto mais eu tiro e vou dando às pessoas aquela riqueza, aquilo algo que é tão precioso, mais brota dentro de mim. É sobre isso. É perfeito. Mas é exatamente isso. O que as pessoas que não creem, não entendem, e eu espero que com esse podcast a gente possa ajudar alguém, é que quando a gente não tem Cristo, a gente quer acumular. Sim. A gente quer acumular bens, a gente quer acumular riqueza, a gente quer acumular poder, a gente quer acumular prazer, a gente quer acumular. Quando a gente encontra Cristo, a gente é chamado a servir. Isso. Fazer exatamente o que você está dizendo. E a gente se satisfaz em servir. E não vai terminar nunca, porque é uma fonte que não termina. O Espírito está aqui, é uma fonte. Então, quanto mais você serve, mais você tem. E mais você se dá. E mais você tem. E aí é uma satisfação plena. Eu gosto de dizer, nos movimentos de evangelização da nossa igreja, que a graça de Jesus Cristo é a chave, é a resposta para a pergunta de qual é o meu ideal de ser realizado plenamente. Eu só me realizo plenamente em todas as áreas, nas relações, em todas as áreas, em Cristo. Porque não vai terminar nunca, enquanto a gente serve. Verdade. É verdade. É um amor que não tem como se... E você quer que todo mundo conheça esse amor, né? Você quer que todo mundo conheça o que você conhece, que você quer que as pessoas sintam aquilo que você sente. E não tem outra forma, a não ser a gente estar ali dando a nossa vida por isso, né? A gente dá a nossa vida por isso. É tão bom que a gente dá a nossa vida por isso. Isso. Aí tem um detalhe, né? Como nós somos limitados, nós não somos Deus, né? Nós não somos perfeitos. Então, às vezes, a gente tem a melhor intenção do mundo porque a gente tem esse pote de ouro. Sim. Que a gente quer dar e, às vezes, a gente não dá da melhor forma. Então, eu me lembro que eu sempre dizia assim, eu não quero ser aquele crente chato que vai aperrear todo mundo, ser inconveniente. Porque, às vezes, é assim, o evangelizar, o falar do amor de Deus, ou tudo isso que a gente recebeu, a gente querer dar, é natural e também é sobrenatural, é bom, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque
As pessoas que não têm a fé que a gente tem, ou que ainda não conhecem esse amor, que não receberam essa revelação, a gente corre o risco de a gente ser inconveniente com elas. Então, há de haver uma sabedoria, há de a gente pedir a Deus um entendimento de qual é a melhor forma de a gente compartilhar esse amor, qual é a melhor forma de a gente dizer, isso que eu tenho é um ouro e eu quero te dar de graça. Sim. Sem a pessoa... sem ser tão chato com a pessoa. Sim. Por outro lado, a gente sabe que vai incomodar. Algumas vezes sim. Incomoda, né? Incomoda. Eu tenho algumas histórias hilárias, assim, para contar dessa época, que eu dizia, eu quero dar essa riqueza e tal. E eu não tinha a paciência, talvez, que eu tenho hoje, né? E você vai evoluindo, né? E vai aí, amadurecendo. E eu falava, e algumas pessoas eram bastante resistentes e tal. E não consigo compreender, porque tudo que a gente está falando aqui é muito subjetivo, né? Eu quero falar também um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente fala assim, porque Deus falou com a gente sente algo sobrenatural, tá? Mas como é isso, né? E refletindo ainda sobre isso, eu vou falar sobre isso, mas a minha resposta, algumas vezes eu dizia assim, cansava de tanto argumentar, né? A advogada desde sempre, né? De tentar fazer meus argumentos, eu dizia... Tá, o céu não é para todos mesmo. Meu Deus, ainda bem que o Senhor já me transformou. Eu não faço mais isso, né? Esse domingo a gente estava na rua, eu e Kátia, falando para algumas pessoas. E a gente abordou uma senhora que estava dando ração para uns gatos na rua, né? E a gente foi falar com ela, saber onde ela morava. Ela era na vizinhança ali da igreja. A gente queria conhecer os vizinhos, né? E fazer com que os vizinhos conhecessem a igreja. E no final, ela falou que dava comida todo dia para os gatos, tinha castrado os gatos, e falou dos gatos e tudo mais. No final, a Cátia perguntou, né? Você quer uma oração? Quer que a gente faça uma oração por você? Perfeito. E ela disse, não. E agora? Não, eu não quero uma oração. Eu e o Criador para mim, o que eu estou fazendo aqui já é uma oração, tá? O que eu estou dando comida para os gatos aqui já é uma oração, tudo. Aí eu falei, tá, você... Aí, em algum momento, a Cátia perguntou também, você quer que a gente faça uma visita? Ela disse que morava só ela e o pai, que era doente, acamado. E por isso ela não podia ir à igreja. Ela disse, você quer que a gente faça uma visita na sua casa, ore pelo seu pai e tal? Ela disse, não gosto de ninguém na minha casa. Na verdade, não gosto de ninguém, de visita, de amigos. Não tenho amigos e tal. E aí foi... Não, aí depois que a Cátia perguntou, então você quer uma oração, né? E assim, a gente estava dando ali aquilo que era tão importante, tão valioso. Uma oração transforma vidas. Uma oração cura uma doença. Uma oração faz um morto se levantar. Eu creio. Eu sei que o pastor também. A gente crê nisso. Por isso que eu já comecei a dizer que a gente é apaixonado por Cristo. A gente é maluco por Cristo. Então, a gente crê nisso, né? A gente vê isso acontecer, né? Então, a oração liberta também, né? Então, o que eu tinha de mais precioso, que Kátia ali tinha de mais precioso, ela disse para aquela mulher. E ela disse não, né? E a gente ficou bem chocado, assim, com isso, com o que ela disse, né? A gente colocou nas orações, o nome dela nas orações. E aí, voltando para a igreja, a gente ainda um pouco consternado com isso, né? Falou, que pena, tal. Porque, na verdade, eu pensava assim, se ela soubesse o que a gente tem para dar a ela, né? Por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, né? Porque não é a gente, né? A gente é instrumento, né? A gente é mero instrumento. Mas ela não quis, né? E aí, conversando com o irmão da igreja, ele fez assim... Eu falei, vamos colocar ela nas orações aqui da intercessão? Aí ele falou, faça o seguinte, Natália. Domingo que vem, compra um saco de ração de gato e vai dar ela. Dá amor a ela. Deixa eu comentar. E aí eu fiquei tão... O nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia, eu cresci ouvindo ele dizer assim, que a Bíblia manda a gente ir pregar. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a maneira de ir, ele deixou para a nossa criatividade. Ele deixou para a gente decidir e o Espírito Santo nos ajuda com isso. Então, vai doar a ração para ela fazer, vai amá-la com certeza e vai orar por ela. Com certeza vai ter gente que vai rejeitar e a gente não tem o que fazer. O nosso papel é amar e proclamar. Vai ter gente que vai querer e vai ter gente que não vai querer e a gente vai orar. Mas a minha preocupação é que, apaixonados por Jesus, malucos como a gente não seja... o limiar é muito tênue. A gente não pode ser tão inconveniente e tão chato que a gente vai queimar o filme de Jesus. Sim. Porque tem gente que fica dizendo, pelo amor de Deus, ele quer botar Jesus goela abaixo e eu não quero, essa mulher não quer.
Por outro lado, a gente não pode se omitir, porque a gente sabe que a gente tem um tesouro precioso e a gente quer entregar de graça, porque a gente sabe que é bom. Então, o limiar é muito tênue. A gente tem que ir, mas tem que respeitar muito as outras pessoas. Sim. E a maneira de, quando uma pessoa não está aberta, além das outras criatividades como essa, é orar por elas. Sim. Ela pode não querer uma oração que eu faça com ela ali, mas ela não pode me impedir de orar por ela. Ela não pode me impedir. E a melhor forma de amar uma pessoa é orar por ela. Então, vocês colocaram o nome dela lá na oração, a gente vai orar por ela. E aí, Deus permitindo, um dia ela vai precisar desse amor, ela vai lembrar, aquele pessoal daquela igreja veio aqui, eu estou precisando, será? E aí Deus pode Eu não vou assistir, não. Domingo a gente vai estar lá com a ração. Isso é muito interessante, né? Porque me fez lembrar uma passagem de Pedro, né? Quando ele estava indo para o templo, chamado Formosa, e o paralítico pediu para ele dinheiro. Não queria oração. Ele queria dinheiro, ele queria uma esmola. Ele disse, me dá uma esmola. E Pedro olhou para ele e disse assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, Pedro orou por ele. Ele pediu dinheiro, ele pediu uma esmola, ele pediu o sustento. Aí Pedro disse, não, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, aquilo que a gente carrega é muito precioso. Isso. Entende? Quando você diz assim, não somos nós, mas Deus honra as nossas renúncias. Deus, ele honra as nossas renúncias. E através da tua vida, ele vai fazer com que as coisas fluam. Né? Ele honrou as renúncias de Pedro. Né? E ele honrou no momento em que Pedro disse assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Né? Então, isso é muito importante. As pessoas saberem que... andou, né, pastor? Isso é muito importante, as pessoas saberem que isso é uma verdade. Sim. Isso não é uma ficção, nem algo simbólico que a gente está conversando aqui. É uma realidade, é uma verdade. Cristo existe e transforma. Sim, é verdade. Né? Mesmo as pessoas sabendo ou não dessa existência dele, conhecendo ou não, mais profundo, acreditando ou não, mas ele transforma através da nossa oração. Sim. Né? Porque ele realmente honra nossas renúncias. Amém. Por acreditar, Ivan, no que o pastor Luno está falando, né? Por acreditar nisso, do que nós estamos falando aqui, você abriu várias igrejas, você promove vários eventos, são incontáveis ministérios. Eu não tinha nem como contar todos para falar aqui na apresentação da igreja, mas faz uns 3 anos que tu estás na Recon já? Na Recon tem 3 anos agora, exatamente. E houve uma grande revolução, né? Muito grande. uma grande revolução. Hoje são incontáveis ministérios, são novas missões, vários eventos concorridíssimos que acabam as inscrições em 4 minutos, né? Isso. Então, é sobre isso, assim, por que é tão importante fazer isso, assim, com tanta velocidade que você faz, com tanto gás que você faz? O que a igreja local, de repente, seja o teu foco ali? Veja, eu vou responder a pergunta mais importante, que é a importância e por que eu faço. Certo. A velocidade que eu faço é porque eu sou doente. Eu tenho uma hiperatividadezinha que aí não é padrão. Eu e alguns amigos e amigas lá da igreja digo assim, isso não é o padrão não é isso. Então, é a história da velocidade. Mas, assim, a importância que você estava falando da igreja e das coisas que estão acontecendo na igreja, e não só na Recon, nas outras dioceses também, mas é porque eu estou convencido, absolutamente convencido, de que a igreja local, as igrejas, as comunidades, elas são a esperança do mundo para hoje. Vou dizer por quê. Por conta das redes sociais e por conta de tudo, as pessoas estão cada vez mais desconectadas. O filósofo vai dizer que a gente vive numa era de laços fracos, Bauman, né? Modernidade líquida, tudo é muito sem estrutura, tudo fala-se muito em flexibilidade, em adaptabilidade. Essas palavras são moda. Você precisa ser flexível, você precisa ser adaptável, você precisa... as pessoas não têm amizades profundas, não tem raízes em canto nenhum, nem no casamento, nem no trabalho. Você precisa estar pronto para mudar de trabalho, o casamento não deu, vai. Tudo é muito superficial, tudo é muito subjetivo, para usar a expressão que você usou. E isso é o contrário do evangelho, é o contrário do que o homem e uma mulher precisam. Uma mulher precisa de uma segurança. E eu estou falando da mulher do casamento, mas eu não estou falando só isso. Eu estou falando que o homem e a mulher precisam de estabilidade
que é o começo da minha resposta lá, que eu encontrei em Cristo. Não é de tanta flexibilidade. A gente precisa de raiz. E não só de flexibilidade ou adaptabilidade. A gente gosta da segurança, da rotina, que o mundo não tem rotina. Então, a igreja dá uma liturgia, dá uma rotina, dá uma disciplina, dá uma certeza, uma segurança de coisas, verdades eternas. Tudo é relativo, não. A gente trabalha com o que não é relativo, com o que é absoluto. A palavra de Deus é absoluta. Cristo é absoluto. Então, por isso que eu acho que a igreja é a esperança do mundo, porque as pessoas saem do ambiente de família, ou do ambiente corporativo, do ambiente social, desse jeito, e lá encontram chão. Lá encontram relacionamentos profundos, saudáveis. Nas redes sociais e no mundo que está aí, você não encontra abraço. E na igreja você encontra abraço. Você encontra um ombro para chorar, acolhimento. As pessoas têm um pouquinho isso, já gostam, um pouquinho. Quando alguém morre, é um velório, é um funeral, ou alguém que esteja ali acolhendo. Ou naqueles momentos da vida, batismo, casamento, as pessoas gostam disso, tem uma fagulhazinha, uma faísca disso, mas vive uma vida que não tem isso. Quando uma pessoa entra numa comunidade cristã, como você viveu lá, uma comunidade pequena, como agora é na Paróquia do Espírito Santo, lá nas outras paróquias, ou numa igreja grande, como é a Reconciliação, não importa, porque mesmo numa igreja grande, quem tem milhões de pequenas igrejas que são discipulados, e que os grupos pequenos, os ministérios, a ideia é ter ali o que não encontra em canto nenhum. É ter ali laço forte, e ter ali abraço, e ter ali alguém que se meta na sua vida. O mundo vai dizer assim, eu não quero ninguém me meter na sua vida. Mas é mentira, você quer. Claro que você quer que se metam na sua vida. Você precisa. Você nem pode nem saber. Você quer e precisa, mas você quer. Não sabe o que quer. Mas as pessoas não querem passar batido na vida sem ninguém se meter na vida delas. Sim. E na igreja alguém vai se meter na sua vida, alguém vai lhe dar um pitaco, alguém vai lhe ajudar, vai lhe exortar. Então, por isso que eu estou convencido. Meus amigos dizem assim, poxa, tu vive na igreja, tu faz tanta coisa na igreja, tu não precisava de fazer isso tudo na igreja. E eu digo, porque ali a gente encontra, de fato, propósito, a gente encontra algo que nos dá um chão mesmo. Sim. Que vocês não encontram em canto nenhum. Sim. Então, eu estou convencido disso. Por isso, a missão e agora a paróquia do Espírito Santo. Porque mais agentes como você, como Luna, como Kátia e outros líderes que vão dar mais abraços, que vão criar mais relacionamentos profundos, que vai sorrir com eles, chorar com eles. Todo mundo pode não saber, mas todo mundo quer e precisa disso. E a igreja é esse local. Isso é muito importante. Jesus quer isso também, né? Uma igreja, né? Isso é muito importante, porque a igreja não é um local de pessoas perfeitas. Elas têm seus problemas também. Sim. Né? Mas não é sobre elas. E aí é onde entra exatamente a nossa fé. Porque não é sobre ela, é sobre Cristo. Né? E a gente aprende dele, que é o maior mestre, né? Então, assim, é o maior testemunho. E quando a gente entende que não tem nada a ver com a gente, é com o outro, que a gente precisa cuidar do próximo, né? Que a gente precisa dar amor a ele, independente de como eu esteja, independente se eu estou passando por uma situação difícil ou não, ou por um deserto ou não, né? Mas eu entendo que eu preciso cuidar do outro. Sim. Né? Então, é aí que a igreja é muito importante, sabe? Porque ela cuida de verdade. Ela abraça de verdade. Né? Isso é muito interessante. Seja como você estiver, vá à igreja, que você vai encontrar aquilo que você precisa. Não é, pastor? Eu sei disso. Sou fruto disso. Acho que todos nós, né? Somos frutos disso. Agora, vamos fazer uma pergunta para o pastor, para o bispo Ivan. Eu não me acostumei ainda. O bispo Mas Ivan. todo bicho é pastor. Por que o senhor, na missão do Espírito Santo? Eu sei que ele é um pastor episcopal, todo mundo sabe, mas ele tem ali... acredita muito nos dons e ele é bem pentecostal. Não sei se eu posso falar isso, assim, Pode. essa palavra, mas... Pentecostal é carismático, né? Carismático, então. E aí, mas no caso dele Luna, é carismático e pentecostal. Não, o pastor Luna, a gente é o pastor do fogo, né? O primeiro podcast, quando a gente não sabia nem o que ia falar, não sabia nem como apresentar, não foi pastor. Eu disse, olá, pessoal, estamos aqui com o pastor do fogo. Pronto, ficou com o pastor do fogo. Então, ele é o pastor do fogo. Então, fala um pouquinho sobre isso, se puder. Sobre esse pastor do fogo tão abençoado, né? Que eu amo tanto. E que tem transformado aquela comunidade do Pina ali com as nossas vigílias, as orações, né? Tem sido conhecido. Mas
por que o pastor Luna na missão do Espírito Santo? Fala um pouco sobre isso, relacionado a essa questão ali do fogo. Uma pergunta que a gente pegou ele agora, né, pastor Luna? Vou perguntar a ele. Mas isso, para mim, é a coisa mais fácil do mundo de responder. Eu era pastor na Catedral da Trindade, quando chegou um casal lá, que é pastor Luna e Kátia. Sim. E porque eles já eram avivados, Luna já chegou lá, um homem cheio do Espírito Santo, eles chegaram e eles foram se aproximando dos ministérios carismáticos, que são os ministérios que estão ali juntinho do Espírito Santo, ensinando sobre o Espírito Santo. Então se aproximaram e eu cuidava desses ministérios. Então a gente tinha umas reuniões e aí eu logo conheci eles estavam envolvidos também no Amar, em outras coisas lá na igreja, mas aí eu fui atrás deles, eu disse, não, eu quero abrir um discipulado, eu quero que vocês abram, eu quero que vocês venham trabalhar, porque quando a gente vê um casal desse, a gente precisa, né? Eu quero esse cara aqui junto. Então eles começaram a trabalhar nos seminários comigo, no Souza, no seminário de crescimento, na igrejinha, abriram um discipulado, multiplicaram um discipulado. E a gente foi se aliançando nesse ponto, né? Eu sabia, eu vejo como Deus age na vida deles e através da vida deles. Chegou um momento em que eu fui enviado para a reconciliação, né? Saí da Trindade, o nosso arcebispo me mandou sair de lá e ir para a Recon. Sim. E, em tese, não era o tempo de Deus, eu saí levando todo mundo. Então, eu saí só. Eu saí com muito pouca gente, nenhum pastor foi comigo, nem o reverendo Marconte, que é o meu melhor amigo, o meu companheiro de ministério, que agora está vindo, mas lá, quando eu saí, ficou na Trindade, Luna também, o pastor Gilberto e outros pastores com quem eu tenho uma aliança. Foi pedir a ordenação de Luna lá na igreja. Mas eu vim sozinho para a Recon. E ele ficou lá servindo, até porque alguém precisava tocar lá os ministérios que eu estava antigamente tocando, né? Sim. Que eu fui fazer as outras coisas na outra diocese. E ele ficou lá. Até que eu acho que chegou o tempo de Deus, a gente estava precisando expandir a diocese, então eu estava pensando em abrir uma igreja em Candeias, uma igreja em Porto de Galinha. Foi a igreja que a gente foi abrindo, e no Pina a gente tinha uma igreja. Antes de eu chegar nessa diocese, havia uma igreja lá, nesse mesmo lugar onde é hoje a Paróquia do Espírito Santo. Sim. E antigamente chamava Paróquia do Consolador, que é o nome do Espírito Santo. E essa igreja tinha fechado por conta da pandemia e tudo. E aí a gente foi discernindo, na verdade, eles foram discernindo. Luna e Kátia tiveram comigo algumas vezes para dizer o que é que Deus estava dizendo a eles, alguns incômodos, alguns com quem o Espírito Santo está incomodando para alguma coisa. E aí, quando a gente viu, eu disse, veja, eu posso pedir ao arcebispo para você vir para a minha diocese, para a gente plantar uma igreja lá no mesmo lugar. E o Dom Paulo abençoou de primeira, sem nem pensar. Para mim era sempre muito bom, porque todo mundo sabe da aliança que eu tenho com eles. Então o relacionamento já existia, diferente de quando você pega um pastor que você não conhece. Sim. Então criou-se a missão e está lá. E agora vira paróquia. Eu tenho que explicar por quê. Sim, por quê? Porque quando você vai abrir uma igreja, ela pode começar com um ponto de pregação. Sim. E tudo. Quando começa a ter os cultos no domingo regulares, aí você vira uma missão. Em tese, a missão é uma igreja que está sendo plantada por outra igreja. Então, eu juntei um pessoal da Catedral da Reconciliação, você incluída, que você estava comigo na Catedral da Reconciliação, e eu juntei uma turma ali que estava ali no discipulado, com Chuchu e com outras pessoas, e disse, Luna, nós vamos abrir uma missão no Pina, vai abrir uma igreja no Pina. Então, a gente apoia, a Catedral apoia essa igreja que está se formando. Uma hora que a igreja já pegou, já está andando com as próprias pernas, está completamente independente, a Paróquia do Espírito Santo não depende da gente para nada. A gente faz junto porque a gente se ama, mas assim, não precisaria da Catedral para nada. Então, toda a parceria que tem porque a gente se ama e quer trabalhar junto até o fim da vida e depois da vida. Mas hoje a igreja é completamente independente. Sim. Então, na nossa igreja, ela pode virar então uma paróquia. Sim. Ele é o reitor, é uma igreja autônoma, vinculada à catedral, porque é a nossa diocese. Sim. Mas por isso que ela sai de missão para paróquia. Eu ainda tenho algumas missões na nossa catedral, porque ainda depende um pouquinho da gente. Sim. Ainda depende da ajuda, ou às vezes financeira, ou às vezes de pastores da catedral. Não é o caso da Paróquia do Espírito Santo, que não depende da gente para nada. Isso. A gente anda junto porque quer. Amém. Porque está ali de braço dado. Porque se ama. Mas tem um detalhe que eu quero falar.
Você falou do Pastor do Fogo, né? Então, Como é que eu vou deixar... falei. eu vou deixar de Então. falar disso? Não posso falar disso, deixar de falar Eu disso. perguntei justamente para Ele é esse camarada cheio do Espírito Santo com Kátia e quem anda com ele é assim. O discipulado dele era vem Espírito Santo, não era? Dizem que quem vai para ele com velório passa um pouco de vergonha. Porque ele ora porque ele ora pro cara se levantar. Eu ia até dizer a ele que ele tem que orar antes do velório, porque o velório, o defunto já está sem os órgãos, já foi maquiado, já não tem... Ele tem que orar no IML, não é no velório, porque no velório já não tem mais órgão, às vezes. Ele está ali já de outra forma. Como morreu, ele tem que ir no hospital e no IML. Mas aí... Deus que ressuscita, bota os órgãos, né? Não, pastor Lu? Vai ficar difícil o cara ali. Mas a gente rindo, mas falando sério. Era isso que eu ia falar. Mas falando sério. Era sobre essa característica. Como ele tem essa... Ele, Kátia e quem anda junto dele tem essa característica de ser muito avivado, de ser muito entusiasmado, fervoroso. E que você aposta no nisso. espírito. Demais. A gente vê isso nos eventos. Demais, muito demais. Então, ela, junto com a Peniel, tem uma paróquia em Setúbal que é assim também, muito cheia do fogo. Porque os pastores lá, pastor Léo e a esposa dele, também são assim. Isso é muito importante, é muito bom. Porque as pessoas são diferentes, Natália. Então, vai ter uma pessoa que é mais calma e que o evangelho vai chegar para ela com uma brisa suave. Sim. E ela só vai compreender esse evangelho assim. E vai dar os primeiros passos e vai. Mas tem gente que só vai no tranco. Então, precisa de um pastor meio brabo. Eu conheço uns pastores meio brabo. Sim. Que vai na paulada. E tem umas pessoas que só vão no fogo. Especialmente quando essas pessoas... já tiveram experiências com outras religiões, quando essas pessoas chegam com muita necessidade de libertação, quando chegam muito feridas demais. Então, assim, uma fala muito mansa, como eu tenho alguns pastores, ou uma fala muito intelectual ou acadêmica, não vai resolver. Porque não vai responder aos anseios daquela alma. Sim. Aquela alma precisa ser liberta, aquela pessoa precisa ser chacoalhada e precisa experimentar um poder. Sim. E aí, quando você chega na missão do Espírito Santo, na paróquia do Espírito Santo, você vai encontrar isso, exatamente. Você vai encontrar isso e há pessoas que precisam disso. Então, eu fico muito feliz porque a gente vai andar junto para sempre. Amém. E tem gente que eu digo assim, eu quero que você vá na paróquia do Espírito Santo, eu quero que você conheça a Luna e Kátia. Sim. Eu quero que você esteja ali, eu quero que você vá para uma vigília da virada. Eu quero que você vá ali experimentar, porque não tem nada que eu diga, que você que já experimentou diga, ou que ele que está aqui diga, que vai fazer o efeito de uma experiência. É verdade. Quando você tem uma experiência de sentir o poder de Deus. Isso é verdade. Quando você tem uma experiência de Deus revelar coisas ocultas para você, ou de uma libertação muito forte, aí não tem mais... Não tem nada que precisa ser dito. Você sentiu, você se encontrou. Isso. Não tem mais resistência aí acabou nenhuma. tudo. Não tem resistência mais. Mas acabou. A gente está falando aqui do Espírito Santo. O senhor quer falar? Quero falar duas coisas importantes. Primeiro, porque essa aliança começou no céu. A gente estava procurando uma igreja para congregar e o Espírito Santo falou com Kátia e a gente estava já um mês sem congregar. Ela tinha saído da comunidade dela, né, que fazia 20 anos que estava lá. E aí a gente ficou sem igreja para congregar. E aí, quando o Espírito Santo falou com ela, disse, vá lá na varanda e olhe para frente. Ela chegou e falou para mim, isso eu me lembro como hoje. Estava no quarto, ela disse, o Espírito Santo falou comigo, mandou ir lá na varanda e olhar para frente. Aí eu disse, então vamos. Aí quando a gente chegou na varanda que olhou, estava a torre lá da Episcopal. Aí ela disse, é ali que a gente vai ficar. Eita. E aí a gente desceu e fomos para o culto. Foi no domingo isso, a gente correu e foi para o culto. E quando a gente chega no culto, quem está lá pregando? Ivanzinho. E eu me lembro da pregação, no caminho de Emaús. Eita. A igreja estava lotada, a gente estava sentado nos cantinhos com as cadeiras de plástico que eles estavam colocando assim, porque a igreja estava lotada e ficou eu e Kátia sentados lá, o culto todo chorando. A gente não conseguia ficar no culto sem chorar, era o culto todo, a gente chorando, Ivanzinho pregando lá. A gente saiu de lá naquele dia maravilhado. E a gente disse, é aqui que a gente vai ficar. Então, essa aliança já começou no céu. Deus já nos deu esse presente maravilhoso, que é a vida de Ivan, né? É verdade. E depois Deus foi estreitando esse relacionamento.
sabe? Foi estreitando. Eu me lembro que uma vez, Cátia estava lá aborrecida, porque a gente estava lá no seminário de vida, e aí Ivanzinho tinha os amigos dele já antigos lá da igreja e tudo mais, e ela aborrecida lá, disse, tô aborrecida, disse, por quê? Porque aqui, eu vou falar com ele, tô gostando não, que a gente tá aqui, e ele tem a panelinha dele lá, e a gente tá aqui sem... E aí, aí foi falar com o Ivan. Aí, quando chegou lá, disse, você está com sua panela? Isso é verdade, e a gente tem mesmo, faça a sua. Me lembro como foi, faça a sua. Ele fala e daí isso começou, né, o relacionamento da gente e tudo mais. Então, isso foi maravilhoso, isso é um presente de Deus para a gente. Para a minha vida, para a vida de Cátia, para a minha família, né? Então, é um presente realmente que Deus tem feito essa aliança, que é eterna. E a outra coisa que eu quero falar, essa questão do pastor do fogo, eu quero dizer que é verdade. É verdade, assim, eu costumo dizer que eu nasci no fogo e vou subir no fogo. Aleluia. Entendeu? Porque, assim, meu feito chamado... Elias. Feito Elias, porque meu chamado foi um chamado diferenciado, tá? Assim, o senhor falou para mim, o dia que eu ia pregar, no carro, eu estava sozinho, ele disse, vai pregar, vai ser na quinta-feira, vai se chamar Quinta-feira da Justiça de Deus, você vai fazer uma petição, como o advogado faz, vai colocar lá os pedidos das pessoas, vai subir no monte e vai me entregar. E eu sou o justo juiz, vou bater o martelo e vou dar a vitória. Oh, glória. Foi exatamente dessa forma. Eu parei o carro, comecei a tremer, eu digo, estou escutando voz. Aí comecei a tremer, isso eram 5 horas da manhã, eu estava indo para a igreja. Aí eu comecei a tremer. Quando eu andei mais uns 50 metros, a mesma voz de novo dentro do carro. Falou a mesma coisa. E aí, quando eu cheguei na igreja, que eu fui falar para o pastor disse, a partir de quinta-feira você já prega. E eu não sabia pregar. Não sabia fazer nada de pregação, não conhecia a Bíblia, não lia a Bíblia, era novo convertido, era um neófito na fé. E aí eu sei que naquela quinta-feira eu preguei, minha pregação foi ler o versículo, mandar todo mundo fechar o olho, ler o versículo, eu terminei de ler o versículo, eu disse, pronto, já preguei, agora eu vou dar um papel de mim para Deus, eu vou dar um papel, vocês vão assinar o papel aí, vão botar os seus pedidos de oração, e eu vou levar para o monte agora, e Deus vai bater o martelo e vai dar a vitória. Pronto, foi assim que começou. E aí eu fui para o monte, levei, não sabia nem que monte era, não conhecia monte, eu vim conhecer monte aí. Eu não conhecia monte, não sabia nem o monte que eu ia subir. Aí eu perguntei ao povo, quando é que tem um monte aqui em Recife? Meu Deus. Aí eles disseram, tem um monte lá dos Guararapes. Aí eu corri, botei no saco os pedidos todinho, fui-me embora para o Monte Guararapes. Cheguei lá, botei os pedidos no chão, orei. Quando foi na outra semana, aqueles pedidos ali, Deus tinha colocado a mão. Eita, e todos eles tinham sido realizados. Olha aí. E era um monte de gente levantando a mão no culto. Dando testemunho. Para dar o testemunho. Tem gente que só vai assim. Entende? Então, foi assim que eu me converti. Foi assim a minha conversão. Né? Então, por isso que eu digo, e realmente, lá na missão, né, que agora é a Paróquia do Espírito Santo, né, nós somos pessoas que cremos nisso. Verdade, nós temos essa fé, nós cremos nisso. Semana passada, uma pessoa foi lá, semana retrasada, com uma senhora de 88 anos, quebrou o fêmur, fez uma cirurgia, com 15 dias de cirurgia, ela tinha 67% de osteoporose, então, assim, para cicatrizar, quase que impossível, e ela fez a cirurgia, nós oramos na perna dela lá, e ela, na semana seguinte, foi para o médico, quando chegou lá, o médico olhou e disse assim, a palavra do médico foi, isso é um absurdo, isso é um verdadeiro absurdo, isso não pode acontecer, está tudo sarado, cicatrizado, como é que pode? Aleluia. Uma pessoa com 88 anos, com 15 dias de cirurgia. Pois é, e ela deu testemunho. Então, é exatamente isso. Isso é o que nós acreditamos e vivemos exatamente no que nós acreditamos. Né? É verdade. Então, realmente, os milagres lá acontecem mesmo. Né? Se você tem pessoas aí, eu quero dar um recado aqui, pessoas que estão aí precisando, sabe, de cura, de libertação, pessoas opressas, pessoas que estão precisando realmente de ser curada e liberta, pode ir lá, que o Senhor está agindo. Amém. É muito lindo isso. Eu não sei nem o que vai perguntar, mas deixa eu dizer uma coisa importante. A Bíblia diz que a gente é um corpo. E a igreja é um corpo. Cristo é o cabeça. Então, a gente precisa de muitos membros. A gente precisa de uma membro feito você, de um membro feito eu, de um membro feito Cátia, feito Luna, e a gente se completa. Sim. Se todo pastor fosse assim, não ia dar certo, não. Estou logo avisando. Verdade. Mas se todo pastor fosse feito eu, também não ia dar certo, não. Nós precisamos das pessoas que são diferentes, que têm diferentes funções. Juntos, Isso. Cristo é o cabeça, nós somos perfeito. o corpo. Porque eu sei que alguém vai ver esse podcast e tá vendo que eu não vou um negócio desse, tá vendo que eu não vou subir no monte, não sabe o que é que vai perder, porque eu já fui com o Luna 2 vezes. É o que eu disse, se soubesse que tem no monte... Mas assim, as pessoas podem dizer, eu não me identifico com isso, eu não me identifico com isso. Verdade. Porque o corpo é diferente.
Mas eu sou se você dar uma chance para você se identificar. Porque é bom demais. É bom demais. E como quem comanda aqui o podcast é o Espírito Santo, Amém. A minha pergunta tem tudo a ver com o que você falou agora. A gente não programou, né, as perguntas, né? Tudo é realmente como decidido por ele. E aí o senhor falou, pastor Luna, sobre o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo. Ivan falou sobre o chamado, né? O chamado irresistível. Ok, mas e para aqueles que não receberam esse chamado? Que não escutaram essa voz no carro, né? Para esses, como que eles podem procurar a Cristo? Como eles podem encontrar aquilo que a gente encontrou com esse chamado irresistível? Seja com uma voz dentro do carro, seja com a impressão no coração que você... que eu escutei o seu podcast, eu sei como foi, né? Então, e para esses que não foram assim? Qual é a esperança? Eu costumo dizer assim, a Bíblia diz que se a gente bater, ele abre. Se a gente buscar, a gente acha. Ele quer se revelar para a gente. Amém. Ele é um pai bondoso. A gente tem que partir desse pressuposto. Ele é um pai que nos ama, que quer se revelar e tem prazer em nos abençoar. Amém. Então, se você decidir buscar o Senhor, você que está nos ouvindo, decidir buscar a Deus, procurar na palavra de Deus, numa igreja, procura uma igreja, procura a palavra, ele vai responder, porque um filho não pede pão e o pai dá pedra, é o que a palavra diz. Isso, perfeito. Então, o pai vai se revelar. Você pode não ter, não ter entendido ainda, não ter ouvido ainda, não ter discernido ainda, mas se buscar de todo o coração, ele vai se revelar. Porque ele vai se revelar e vai ser bom. Porque ele é bondoso e vai abençoar. E aí você vai sentir aquilo que eu falei lá no começo, uma paz que excede o entendimento. Você vai sentir uma vocação, vai sentir um chamado. Não necessariamente um chamado para ser pastor, como eu e Luna, mas um chamado para ser uma mulher de Deus, como você é. Fazendo Amém. A diferença na sua profissão, na sua casa, vivendo por propósito, Amém. Porque eu conheço a sua vida. Então, quando a pessoa, eu ou você, ou quem está ouvindo o podcast, buscar o Senhor, Sim. Ele vai se revelar e vai abençoar. E a gente, veja, preciso dizer isso, eu não gosto nem da ideia de alguém estar vendo esse podcast e achar que a gente é charlatão. Isso. A gente não promete que tudo vai se resolver. Sim. Seu casamento vai ser necessariamente restaurado, sua doença necessariamente vai ser curada, seu marido vai largar a bebida... A gente não pode prometer isso. Deus pode fazer todas as coisas. Isso, a gente já viu ele fazer coisas maravilhosas como essa testemunha agora. E eu podia contar uns 200 testemunhos. Mas a gente não pode garantir que Deus vá fazer qualquer coisa. Sim. Mas eu posso garantir, sem ser charlatão, sem correr o risco nenhum, eu posso garantir que Ele vai suprir as necessidades. Sim. Ele vai dar uma paz, dar uma alegria. Sim. Tem uma palavra que eu acho linda que Paulo usa aos Filipenses, que é contentamento. Isso Ele vai dar. Eu posso não ter, mas vou estar contente em toda e qualquer situação. Sim. Eu posso não ser, mas eu vou estar contente. Eu posso não fazer, mas eu vou estar contente. E isso, amigo, não nem dinheiro, nem poder, nem entretenimento. Ninguém dá. Nada. Só Jesus, pelo Espírito, é que faz a gente se animar. Feito a gente tá aqui já quase marchando. Perfeito. Porque o que Ele dá pra gente nos satisfaz. A gente é contente. E o mundo não tem isso. É verdade. É verdade. Não tem contentamento. Só quem conhece. Eu, desde pequenininho que eu canto, tenho certeza que todo mundo já ouviu essa música. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. Eu me arretava com isso. Porque eu era um adolescente rebelde e eu dizia, que conversa, eu posso ser alegre, não precisa conhecer Jesus. O índio que nunca ouviu falar de Jesus pode ser alegre. O cara que nasceu muçulmano lá, que nunca ouviu falar de Jesus, pode ser alegre. E eu sempre me irritei muito com isso. Até eu entender que a alegria mesmo, fruto do Espírito, contentamento, plenitude é em Cristo. É só nele. Agora, Cristo se revela de muitas formas e tem revelações especiais dele, mas é nele, é a graça de Jesus Cristo é que nos faz assim. É verdade. Amém. É lindo isso, né? É isso aí. Deus conhece, não se preocupem não, viu? Se vocês forem para a igreja, às vezes eu falo isso, a pessoa diz, meu Deus, se eu escutar uma voz dentro do carro, eu vou ter medo, né? Mas veja, Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo, né? Deus nos formou ali, conhecia já todos os dias da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Então, sabe
como a gente vai receber essa palavra, né? Então, não tenham medo, não, que Deus conhece cada um e vai falar de forma especial com cada um. Deixa eu dar um spoiler. Diga. Eu estou preparando o sermão de Natal, que já é Natal, semana que vem, e eu estava estudando hoje sobre isso, estudando aqueles textos ali de Natal, do nascimento de Jesus, e de repente Maria está ali, aparece um anjo Gabriel para ela e diz que ela é bendita, e diz que ela vai ter um filho e que vai ser Jesus. E a Bíblia diz que Maria fica muito atemorizada. Claro, é essa experiência que você está dizendo. Assim, a pessoa vai chegar lá na igreja, eu vou ficar com medo. Aí eu estava pensando nisso hoje. É para ter medo mesmo. Eu também teria medo. Mas no anjo fala comigo, eu teria medo, independente do que ele ia falar. Avalie quando a gente ouve essas coisas. Mas ele imediatamente diz, não temas. Não temas. Então, você que está nos ouvindo aí no podcast, você pode ter medo. Mas aí Deus vai dizer assim a você, não temas. Eu estou contigo, eu vou fazer as coisas de uma maneira boa, porque eu sou um pai bondoso. A gente se acostumou com isso, eu não sei a vida de vocês. Eu sei da sua, porque seu pai está aqui assistindo. Seu pai está aqui assistindo. E meu pai está esperando a oração depois. Que a gente vai fazer por ele. Mas eu digo assim, eu tive um pai muito bondoso. Então, assim, eu não tinha medo do meu pai. Eu podia ter respeito, autoridade, tinha temor, mas não tinha medo, porque eu confio no amor do meu pai. Imagine Deus, que é um pai muito melhor que meu pai e do que verdade. Eu. É um pai bondoso. Então, você pode se jogar nos braços dele. Do jeito que você tiver. Inclusive com medo. Que aí ele vai dizer, não temas, e ele vai fazer coisas boas. É verdade, amém. Do jeito que você tiver, se estiver achando que está em pecado, que está errado, que tem gente que tem medo da igreja, porque diz, eu tô a vida toda errada, eu vou para a igreja. Ou então, assim, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar de fazer, né? Veja, meu irmão, vá para a igreja. Depois a gente conversa. O que vai acontecer lá? Deus, ele vai mudar o seu valor. Sim. Você não vai ser obrigado, constrangido a se transformar. Ele é que vai lhe transformar. Quando você menos ver coisas que você gostava de fazer, você não vai gostar mais. Então, não vai ser mais sacrifício. Isso, é verdade. Isso é que é massa. Verdade. E uma coisa que eu quero falar em relação a isso aí ainda é que como é que você constrói relacionamentos? Se aproximando, né? Isso. Andando com as pessoas que você quer se relacionar com ela. É construindo esse relacionamento e você vai começar a ficar íntimo dessa pessoa. Assim é com Deus, não é diferente. Ele é uma pessoa e a gente precisa construir um relacionamento com ele. E como é que eu construo um relacionamento com ele? Conhecendo quem ele é. E como é que eu vou conhecer ele? Lendo as Escrituras. E ouvindo a pregação do pastor da igreja. E ouvindo a pregação e do pastor fazendo da parte igreja. de uma comunidade. Isso, fazendo parte e fazendo parte de uma comunidade. Isso. Aí eu vou chorando estreitando isso. Sorrindo. E aí eu vou estreitando o relacionamento com ele, eu vou conhecendo ele, eu vou tendo intimidade com ele. E quando eu começar a ter intimidade com ele, eu vou começando a enxergar o meu propósito. Amém. É verdade. Mas olha, que maravilha o que a gente está falando agora. A gente está já caminhando para o fim, né? Eu queria agradecer demais, pastor Ivan. Eu e pastor Luna, né? Queremos lhe agradecer. Isso, perfeito. Porque ele hoje está como entrevistador aqui junto comigo para me ajudar, né? Mas assim, eu só queria dizer como foi que a gente pensou, né, nesse tema para falar contigo. Eu já falei no início, mas um dia eu estava dirigindo, indo para o meu escritório, aí dá para ver, não tem muitos prédios ali, aí fiquei olhando o céu e pensando... Meu Deus, diz na palavra que os anjos ficam orando o tempo inteiro, a eternidade toda. Santo, 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 né? O que eles veem? O que os anjos veem para estar ali adorando toda a eternidade? E aí eu comecei a lembrar de tantas personalidades ali na palavra que tinham tanta confiança, né? Mesmo sem ter visto, sem ter ouvido talvez a voz, como o pastor Luna ouviu. Mas... Antes, eu não comecei a minha vida cristã ouvindo a voz, né? Uhum. E também não foi assim comigo. Mas outras pessoas na Bíblia falam, por exemplo, Josué, sei lá, qual é a confiança que ele tinha que dando umas voltas ali em Jericó, as muralhas iam cair. Porque eram muralhas, meu amigo, não era uma murada, um murinho aqui. Era uma muralha que dividia uma cidade, né? Então, qual é a confiança que ele tinha ali de marchando em volta daquela cidade, dando os gritos no final, porque o pastor Luna ensinou a minha filha que Deus gosta de barulho. Aí, imagina, uma menina de 5 anos dentro de casa, quando ela reclama, pastor Luna disse que Deus gosta de barulho. Pastor Luna, você me deve uma depois dessa. Mas, apaixonado por pastor Luna e Kátia. Helena. Então, essa confiança, né, que Josué tinha de fazer aquilo, a confiança que Daniel tinha. Veja, talvez eu não fizesse igual a Daniel, não sei. Talvez nenhum de nós aqui faríamos isso. Mas
por não cumprir ali o decreto, né, que tinha determinado, ele preferiu entrar na Cova dos Leões. Não tinha nenhuma garantia que ele saia dali ileso, né? Cedraque, Mesaque, Abednego também. Podia fingir, porque não fingiu ali se prostrar, né? Ou fazia uma vezinha, o Senhor conhece meu coração, eu não estaria ali. Mas ele preferiu entrar numa fornalha, né? Para ali morrer. Ele deu a sua vida por isso. Natália, tem coisa que você vê, que você não consegue desver. Sim. O que Josué viu antes daquilo ali, se você ler o texto, ele viu o Senhor na frente dele falando com ele. Sim. Já imaginasse o que é? Eu não sei, eu nunca ouvi uma voz como o Luno viu. Mas eu tive experiência. Quando você tem uma experiência com uma revelação de Deus, que ora é com uma voz, ora com um sentimento. Imagina os anjos que ficam cantando santo, vendo a beleza da santidade de Deus. Quando você vê esse belo, ou quando você ouve essa voz, ou quando você tem uma visão do Senhor como Josué teve, ou Abraão, que o Senhor fala com Abraão, para citar o texto que Luna acabou de citar, sai da tua terra. Por que ele saiu? Porque o Senhor falou com ele. Então, assim, Deus é um Deus que nos dá experiências com ele. Então, mas não tinha garantia. Não tinha nenhuma garantia. Não tinha garantia, mas você iria. Aquilo que é... Mas você iria para a cova. E você iria para a fornalha. Se Deus quiser. Por que você iria? Porque, para que isso acontecesse, Deus teve uma experiência com eles. Lá, Atos 1:8, que é o texto base do nosso seminário de vida no Espírito Santo, que é recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo para vocês serem mártires, para vocês serem testemunhas. A gente fica dizendo, hoje não seria mártir. Não seria. Se o Espírito Santo envolver você e descer sobre você, você vai para a fornalha, você vai para a Cova dos Leões, você sai da tua terra e da tua parentela, você acaba casamento, casa, você muda de cidade, você vira pastor, vira bispo. Você toma todas as decisões que você precisa tomar quando você tem uma experiência. Porque essa experiência, essa revelação é indizível. Muda toda a tua Muda toda a sua vida. E aí, meu amigo, a coragem vem que você nem sabe. Porque é uma revelação de Deus. Essa é a descrição sobre você, Ivan, e a descrição sobre o pastor Luna. Era sobre isso que eu estava falando. Como vocês são essas pessoas que compreenderam ali a confiança por meio da revelação de Deus. E vocês nos inspiram. Né? E tenho certeza que vai inspirar todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast também a buscar essa revelação do Senhor. Como você disse, aqueles que não tiveram a revelação, assim como o pastor Luna que ouviu a voz, mas se buscar, encontra. Então, o que a gente quer é isso. Eu quero um dia chegar com a confiança, um pouquinho perto da confiança que vocês têm no Senhor, pelo Senhor ter se revelado ao nível que se revelou com vocês, de vocês fazerem o que vocês fazem. Né? Como eu comecei a dizer, Ivan faz tudo, né? E mais um pouco na igreja, participa de 5 cultos. Eu não sei como é que ele faz isso. Também não. Eu falei para ele. Toda vez eu converso com o Cáter, eu digo, eu não sei como ele faz isso. Eu não sei como é que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Eu também não. Eu falei para ele quando chegou aqui. Eu falei, veja... meu irmão, não consigo compreender isso, não. Eu acho que ele arruma tempo para ir para 5 cultos ao mesmo tempo. Não, e ainda trabalha. Ele está lá no escritório dele também, que é advogado. Trabalha. E está lá, e daqui a pouco, quando eu vejo, ele está na Recon, e daqui a pouco, quando eu vejo, ele já está num evento. Eu digo, meu Deus, como é que ele consegue? Como é que ele consegue? Deus da graça. Eu me pergunto Deus isso. Da graça, Deus Por da isso graça. que eu estou falando que eu quero que isso seja inspirador para todo mundo que esteja ouvindo. Essa é a ideia, né, do tema, trazer isso para que essa revelação seja para todos que estão ouvindo aqui. Aqueles que não tiveram essa revelação sobrenatural, mas que busquem, que o Senhor vai encontrar. Isso é uma garantia. Isso não é, talvez, certamente vai encontrar. Não, ele veja, vai se revelar. Ele vai. E eu ainda quero dizer mais. E ainda cuida da cachorra, ainda cuida da família, ainda cuida de 4 filhos, 3 Exatamente, filhos. 3 filhos e uma cachorra. E ainda leva o menino pro futebol, ainda vai buscar o menino pro futebol. Veja... E ainda vai pro jogo, um excelentíssimo, né? Náutico. Me encontrei com um no jogo, não. Não, veja, deixa eu dizer, isso é importante eu dizer, porque senão eu fico todo errado aqui, você falando. Deus me deu uma bênção que vocês estão construindo. E Deus me deu essa bênção, que é... Eu não faço nada só. Nada. Então, não faz... Como é que você consegue cuidar do escritório, cuidar da família, de Paula, dos meninos e da igreja? Porque eu ando com gente o tempo todo. Então, no escritório eu tenho uma equipe, que é a mesma equipe há 20 anos que trabalha comigo. Tem gente que trabalha comigo há 20, há 18. Então, veja que coisa mais linda. Como é. Exatamente. Então, na igreja, eu não faço nada só. Eu tenho uma equipe de presbíteros, uma equipe de pastores e de líderes que faz tudo. A igreja não precisa de mim para nada. Eu mas vou, você é um bom. Inspira essas pessoas. Mas entenda. Aí o povo fala assim, mas como é que toca? Eu não toco só.
E Paula faz absolutamente tudo. Se não fosse Paula, não tinha nem cachorra, nem três filhos, nem casa, nem nada. Então, onde a gente vai, a gente faz tudo. Vocês estão construindo isso na paróquia. O bonito é isso. Alguém disse, isso foi lema de alguma igreja que eu vi, assim, quando você quer ir rápido, você vai só. Sim. Quando você quer ir mais longe, você vai junto. Isso. Né? Então, eu estou acostumado a fazer as coisas junto. Aprendi com minha mãe, com meu pai, a minha família. A gente faz quando a gente faz as coisas junto, dá para fazer mais coisa e por muito tempo. Sozinho a gente não vai, não. Porque fica falando de mim assim, mas assim, é sempre uma equipe gigante que está comigo, graças a Deus. Mas é sobre a inspiração que as pessoas têm em você. Né? Aquilo que você pode até fazer muitas coisas. Certamente, muitas pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, fazem até mais do que você. Uhum. Mas é sobre o amor que você coloca naquilo que você faz. Isso, é verdade. É isso. É verdade. Amém. É sobre isso hoje o podcast. Eu espero que você tenha se inspirado com todo esse amor, essa dedicação, essa confiança que o pastor Luna e Ivan têm no Senhor. Não esqueça, se você buscar, não é certamente você vai encontrar, não. Você vai encontrar o Senhor e eu não tenho dúvida que Ele vai transformar a sua vida e vai preencher tudo aquilo, todos os espaços que você tiver vazios na sua vida, na sua alma. É Ele que tem o exato tamanho do espaço que tem no seu ser. Obrigada por ter nos ouvido até aqui. Hoje é o nosso primeiro podcast, Paróquia do Espírito Santo. Nos acompanhe aí para mais episódios. Deus abençoe todos vocês. E muito obrigada, pastor Luna. Muito obrigada pelo privilégio de caminhar com o senhor e aprender tudo isso. E obrigada também, Ivan, por me inspirar e ter transformado tantos aspectos da minha vida. E me inspirar também, viu? Também. Com as suas palavras e com seus ensinamentos. Amém. Viu? Graças a Deus. Amém. Um beijo a todos. Amém. Valeu.